Olá a todos os espectadores do Congresso CONAPRIM, que é o primeiro Congresso Nacional de Práticas Inclusivas. Eu sou um dos palestrantes, Abner Silva Xavier, que vou abordar o tema com vocês, a inclusão do sujeito surdo no contexto do ensino regular. Vou falar um pouco a respeito de mim, para que vocês então possam entender o porquê que o convite foi realizado. Eu trabalho com surdos há aproximadamente 10 anos e já trabalhei com surdos em todas as esferas, desde a esfera municipal, estadual, federal, também em rede privada, e tenho uma experiência tanto como intérprete educacional, como professor de sala de recursos, como coordenador do curso de Libras, também nessas esferas já citadas. E hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouco dessa experiência no decorrer desses anos e para nós então construirmos um conhecimento. Como vocês podem observar aqui na pauta, que vai aparecer para vocês, que está aparecendo para vocês, ela fala a respeito de como conhecer as características do meu aluno surdo. Então essa é a primeira resposta que vai ser dada para vocês. Voltando novamente para a pauta, como vocês estão observando, onde localizar orientação e materiais adaptados para surdos? Essa é a segunda pergunta que vai ser respondida. E, por fim, nós teremos as nossas considerações. Como vocês podem observar, vai ser um conteúdo bem rico, vai ser uma discussão que com certeza vai agregar bastante em questão de conhecimento. Então, como vocês podem observar, nós temos 5 perguntas que vão mostrar as características e histórico do aluno surdo. Observem a primeira. A primeira diz: meu aluno ficou surdo em que período da vida? Quando nós perguntamos o porquê o meu aluno, ou quando que ele ficou surdo, a origem dessa surdez, eu quero saber se essa surdez ela é congênita, ou seja, se é no ventre, se ele já nasceu surdo, se ela é pré-labial, ou seja, ele não nasceu surdo, mas antes de adquirir uma linguagem, ele ficou surdo, ou se ela é adquirida, ou seja, ele já adquiriu uma linguagem, mas no decorrer de sua vida ele acabou ficando surdo por algum outro fator, um acidente ou uma doença, por exemplo, tal como a meningite, que pode causar a surdez, entre diversas outras. Então, esses, segundo a literatura médica, são os 3 níveis de surdez, a qual seria a origem dessa surdez. E por que é importante que os profissionais da educação saibam a respeito disso? Bom, quando a gente fala a respeito disso, nós temos que entender que existe resíduo. O que é resíduo? O quanto lhe sobrou de audição. Então, se o surdo ele tem uma surdez severa, que esse é o nível da surdez, que nós temos leve, moderado, severo e profundo. Se ele tem uma surdez severa bilateral, ou seja, dos 2 ouvidos, significa que é para ele usar o aparelho de amplificação sonora individual. Essa é uma das determinações, que mais à frente vocês vão entender bastante sobre esse aparelho. Mas dito já de forma simples, é um aparelho que amplifica o som. Nós vamos, na pergunta 7, entender um pouco mais a respeito desse aparelho. Então, ele está usando esse aparelho? É um aluno, por exemplo, que senta no fim, nas últimas carteiras, sendo que o mais apropriado seria que ele sentasse o mais próximo possível para ele utilizar esse resíduo novamente, o quanto ele pode escutar para isso ser estimulado. Você já sabe isso? Você já foi procurar ler no prontuário dele qual é o tipo de surdez que ele tem? Se é a surdez severa ou se é a surdez profunda. A profunda também se utiliza o AASI, mas geralmente quando ela passa de 120 decibéis, alguns surdos acabam não utilizando, porque aí já não se tem mais nenhum ruído, porque 120 é o máximo dentro da surdez profunda. Mas caso ele não se enquadre nessa situação e ele tenha uma surdez severa ou profunda, não acima de 120, há necessidade de se utilizar esse aparelho.
E conforme o período, né, o período da vida que ele adquiriu essa surdez, ou seja ela congênita, pré-labial ou adquirida, né, há essa necessidade. E por isso que é importante que você saiba qual é o tipo de surdez, qual é o nível, qual que é a origem, porque existe alguns procedimentos que são feitos justamente por se saber o período. Esse, por exemplo, que eu comentei com vocês, é um deles, tá? Vamos agora observar o slide novamente. Observe a segunda pergunta. Qual o nível de proficiência do meu aluno na sua língua materna, língua brasileira de sinais e língua portuguesa? Então, voltando, vamos entender essa pergunta. Então, nível de proficiência, né? Então, qual que é o nível profissional, né? O quanto ele entende da sua própria língua. Língua materna, né? Ou língua mãe é a primeira língua. No caso dos surdos, é a língua de sinais. O quanto ele sabe de língua de sinais? Você sabe isso? Você sabe definir, né, o quanto que ele sabe? Se é mediano, se ele conhece profundamente a sua língua. E a língua portuguesa? Ele é um surdo que é alfabetizado? Ou ele só conhece palavras simples? Ou não? Se você realiza já os sinais, ele consegue escrever, né, diretamente na língua portuguesa. Essas são perguntas que nós precisamos saber. Em especial porque, como que eu vou exigir determinadas atividades se eu não sei qual é o nível de proficiência do meu aluno surdo? Isso você pode conseguir com o intérprete, né, para essa definição, né, do quanto ele, né, demonstra ali saber. Ou caso você não tenha intérprete, porque como nós estamos falando a nível de Brasil, nós sabemos que o profissional intérprete educacional ele, né, está raro aí nos diversos estados, precisa, né, de bastante formação para suprir essa demanda. Você pode pedir, né, para a sua secretaria municipal ou para a sua secretaria estadual algum especialista para mensurar, né, ou para ajudar você a definir esse nível de proficiência. Até porque nós sabemos que existem muitos professores que não sabem a língua de sinais. Então, se você não sabe a língua de sinais, como que você vai definir qual é o grau de proficiência? Então, você pode pedir essa ajuda. Mas por que isso é importante? Pense você que você solicita uma tarefa manuscrita. Só que o nível de proficiência dele em língua portuguesa não é muito bom. Mas você sabe que em Libras é excelente, ele tem um grande entendimento. Então, o que você poderia fazer? Solicitar, certo? Que ele fizesse de forma sinalizada e você gravar a fim de registro. Você pode gravar essa resposta. Ele não deixou de realizar a atividade. Ele fez a atividade, mas fez de uma outra forma, o mesmo conteúdo, sinalizou e você registrou. Esse é um outro meio, um outro método que você pode também utilizar aí com o nosso aluno surdo. Mas, para você utilizar esses recursos, é de suma importância que você saiba qual é o seu nível de proficiência, tanto na sua língua materna como em sua segunda língua, que é a língua portuguesa. Tudo bem? Vamos voltar então ao slide. Observe lá a terceira pergunta. Meu aluno surdo frequenta a sala de recurso no período contrário? Bom, retomando. Vamos entender, né, primeiramente, o que é sala de recurso. Porque como esse é um congresso nacional aberto a todas as pessoas, existem pessoas que não são do meio educacional que não sabem o que é a sala de recurso. Então, como funciona a sala de recurso? Temos o nosso aluno que estuda de manhã. Então, ele poderia vir nessa sala de recurso à tarde. Temos o aluno que estuda à tarde. Ele pode vir na sala de recurso de manhã. Temos o aluno que estuda à noite. Ele pode vir em um dos dois períodos. Né? Vale lembrar que a sala de recurso, ela não há necessidade que o aluno surdo venha todos os dias. Ele pode, inclusive, vir até em horários pré-determinados, né? Porque geralmente a sala de recurso ela tem diversos atendimentos. Então, ele pode até vir em alguns horários específicos. Isso pode acontecer. Um outro fator também interessante a respeito da sala de recurso é que a sala de recurso não é uma sala de recuperação. Não é esse o contexto, não é essa a ideia. Vamos recuperar. Não.
A sala de recurso, o profissional da sala de recurso, ele está ali para verificar quais são as potencialidades do aluno surdo e auxiliá-lo para que ele possa se desenvolver nessas competências que ele tem. Então, o professor conseguiu identificar quais são as competências, ele vai desenvolver. Ou ainda situações onde ele não domina nenhuma competência, igual, por exemplo, em língua portuguesa, ele tem extrema dificuldade, o professor pode auxiliá-lo para que ele possa ganhar habilidades nesse sentido. E quem pode transmitir isso para a sala de recurso? O professor da sala regular. Olha, ele em língua portuguesa a gente percebe que ele tem dificuldade de entendimento, em língua portuguesa ele não domina muito, então pode passar isso para a professora da sala de recurso ou professor, e eles, né, vão tentar desenvolver essa habilidade com o aluno surdo. Isso daí já está claro e específico. Então, são coisas, né, que nós precisamos colocar na nossa mente para desmistificar que o professor da sala de recurso é o professor da sala de recuperação. Não é isso. É para desenvolver competências, dar para ele a possibilidade para que ele possa ser o mais autônomo possível. É para isso que serve a sala de recurso. Tanta autonomia até que ele chegue a não necessitar mais da sala de recurso. Essa é a intenção da sala de recurso. E se você não sabe se ele frequenta a sala de recurso, como que você pode fazer esse trabalho combinado com o professor? Aí a pergunta é, você sabe se o seu aluno surdo frequenta a sala de recurso? Você já conversou com o professor da sala de recurso para saber o que ele demonstra também na sala de recurso? Então, são perguntas a serem feitas e respondidas em cada escola, seja no município, seja no estado, seja na federação. Vamos voltar aqui para o slide. Vamos ver aqui a nossa próxima pergunta. Pergunta 4. Pais ou responsáveis pelo meu aluno surdo são proficientes em língua de sinais? Então, vamos discutir um pouco a respeito disso. Bom, se você precisa saber se ele frequenta a sala de recurso para uma parceria, imagina a família. Nós sabemos que às vezes nós solicitamos atividades para casa e os pais esclarecem, ajudam. Mas e se o pai não sabe língua de sinais? Nós temos muitos surdos, muitos que eles sabem língua de sinais e a família não sabe. Olha a situação que nós, estamos. No Brasil, nós encontramos muitos surdos que, infelizmente, a família não sabe a língua de sinais. Por isso que os educadores, coordenador, professor, toda a comunidade escolar precisa saber se os pais são proficientes. Porque, caso não o sejam, é importante que você estimule que os pais aprendam a língua dos seus filhos, para que eles possam se desenvolver. E é uma língua encantadora, que aprender essa língua vai fazer com certeza que abra até novos horizontes para essa família. E claro, o primordial, que ele se comunique, então, com o seu filho, com a sua filha. Por isso, há essa importância. Talvez alguns comportamentos podem até ser expressos porque em casa ele não está sendo escutado, ele não consegue discutir com a família, às vezes o pai não consegue dar um conselho porque a família não conversa, ele não sabe a língua de sinais. E às vezes também a família não consegue descobrir aonde tem o curso, já procurou, às vezes está em locais longínquos, não sabe como fazer, e aí há essa possibilidade também. Vamos voltar aqui para o quadro, para o slide. Observem aí a pergunta 5. Meu aluno surdo tem alguma outra dificuldade ou deficiência? Bom, essa pergunta ela é primordial. Por quê? Porque caso você detecte, você precisa ter um olhar especial para todos os alunos. Todos. E isso pode acontecer, por exemplo, na hora que você está aplicando uma prova. Você está observando ali os seus alunos. Será que o seu aluno, ao se deparar com um teste, com uma prova, ele coloca a prova muito próxima? Será que ali também não tem um problema visual que poderia ser sanado caso ele fosse um oftalmologista, para facilitar ali a comunicação? Então essa é uma das questões. Uma outra questão também, como vocês sabem, os surdos, eles são muito visuais, muito mesmo.
E como eles são extremamente visuais, observe você deixar o surdo numa janela, onde, né, ali de frente você vai observar a rua, ou, né, não é a rua, mas ali tem o pátio da escola, tem a quadra, e ele consegue observar. Será que ele vai prestar toda a atenção? Infelizmente, isso vai tirar a atenção dele toda hora. Toda hora ele vai querer ficar ali olhando o que está acontecendo. Então, o melhor nesses casos é que o aluno surdo sente no meio, para não ter tantos distratores, ou na parede, para ele não ter esses diversos distratores que vai tirar a atenção dele. Porque, com toda a certeza, né, como é um aluno visual, tudo que for acontecer ele vai querer olhar e aí vai perdendo explicação, vai perdendo uma série de coisas. Esse é um outro recurso que você pode estar utilizando, né, seja uma dificuldade que ele apresente ou uma outra deficiência. Tem que estar atento, né? Do contrário, você tem alguma suspeita? Encaminha ao psicopedagogo, peça para a escola encaminhar para fazer alguma análise ou para alguma equipe de educação especial fazer alguma análise, né, para tirar as dúvidas. A intenção não é ficar colocando rótulo nos alunos, de forma alguma. A intenção é fazer com que nós consigamos que eles desenvolvam o máximo de competências possíveis. Vamos para o segundo quadro, ver as próximas perguntas? Observem aí que agora nós temos as perguntas de 6 a 10. Vamos responder então a pergunta de número 6. Meu aluno faz algum tipo de acompanhamento especializado médico, otorrinolaringologista, fonoaudiólogo, entre outros? Bom, por que é importante eu saber? Por exemplo, meu aluno surdo não está usando a ASI, né, que é o aparelho de amplificação sonora individual, que vai ser melhor explicado na pergunta 7. Né? Ou ele está indo na fono. Se ele está indo na fono, é claro que a fono ela realiza diversos trabalhos com o aluno surdo, mas vou citar 2. Esse, né, aluno ou aluna pode aprender com o fonoaudiólogo a leitura labial, pode até estar sendo também oralizado, porque tem alguns surdos que desejam falar, existem, né? Conforme as suas identidades, né? Temos diversas identidades, e tem surdos que gostam de falar em português. É uma escolha que ele faz, né, na sua vida. E aí, se ele quer fazer uma leitura labial, você costumeiramente, às vezes, escreve na lousa e fica falando, ele vai fazer essa leitura labial como? Ou, em especial, né, aos professores, tomem cuidado com a barba. Por quê? Se a barba ela for muito sobressalente e tapar os seus lábios, se o seu aluno surdo vai no fonoaudiólogo e ele quer fazer uma leitura labial, muitos surdos dizem que esse é um fator complicador. Não conseguem entender direito o que está sendo dito, porque a barba ela dificulta no fator compreensão. Então nós temos que estar bem atentos a essas questões, né? No otorrino, por exemplo, ele está usando o aparelho? Não. O que veio ali no laudo? Né? Geralmente o otorrino vai passar ali. Você vai conseguir identificar se ele está em surdez severa, porque lá vai estar escrito, se está em surdez profunda, quantos decibéis. Se você tiver dificuldade na compreensão, na leitura desse laudo, pode pedir para um professor especialista, né, na área te explicar o que está acontecendo ali, que com certeza, né, eles vão explicar com o maior prazer, você vai conseguir entender. Vamos voltar aqui ao slide 7. Aliás, desculpe, ao slide que tem a pergunta 7. Meu aluno surdo usa o aparelho de amplificação sonora individual, a ASI, ou é implantado? Bom, retomando. Vamos entender, né, a importância desta pergunta. Vou começar primeiro falando sobre o surdo implantado e depois vou explicar sobre o aparelho de amplificação sonora individual. Bom, o surdo implantado é aquele que realiza uma cirurgia e coloca uma cóclea artificial. Essa cóclea artificial o possibilita para que ele venha a escutar. Isso é gradativo. Gradativo, vão se ligando alguns eletrodos, vai se aumentando a capacidade, né, de captação do som para que ele possa aprender. Esse surdo, com certeza, ele precisa sentar o mais próximo possível para que seja trabalhado toda a questão do ruído, para que ele
diminua-se o ruído e o resíduo que ele tem seja aproveitado o máximo possível quando ele é implantado. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com surdo implantado, né? Na verdade foi uma aluna, acompanhei toda a trajetória, desde a operação até toda a adaptação. Então é com calma, é aos poucos, não há nada de milagre, que já operou, já vai sair escutando. Não é dessa forma, é gradativo, aos poucos, né? Que ele vai se ligando, vai se aumentando o volume e ele vai aprendendo. É assim que funciona. Agora, vamos falar sobre o AASI. Observem aqui o slide. Vai ficar no slide durante a minha explicação e depois nós vamos retomar, tá? Então, observem o slide. Como vocês estão vendo, esse é o aparelho de amplificação sonora individual. Tem diversos tipos, mas o mais utilizado no Brasil é esse que você está vendo. Observe que na ponta dele tem um molde de silicone, depois nós temos, né, um silicone estilo PVC, mais durinho, e logo na sequência, né, que conecta ao aparelho. No fim do aparelho vocês estão observando que tem ali uma pilha, né? Observe que o polo positivo está para cima. Sempre nesse aparelho o polo positivo tem que estar para cima. Colocando errado, até risco de queimar, né, o aparelho podemos ter, né, de danificar o aparelho. Também outras questões que acontecem com esse aparelho. Esse aparelho ele emite sinais sonoros por algumas questões. Por exemplo, ele pode emitir sinal sonoro se o molde não estiver ok. Ou seja, né, o aluno colocou, mas ele não a fixou corretamente. Então, ele vai emitir um sinal sonoro. Ou se ele cresceu demais, né? Ou só cresceu, né? Normalmente o aluno cresce. Se ele cresceu e o molde ficou com folga, aí novamente vai começar a apitar. Então ele tem que refazer o molde. Ou a pilha está fraca, aí novamente este aparelho vai apitar. Então há a necessidade, certo, de que você tem esse conhecimento, porque eu já me deparei, muitos outros profissionais também que já têm esse conhecimento, que o surdo, né, usando esse aparelho, esse aparelho de amplificação sonora individual, começa a emitir som, o pessoal fala, guarda que está emitindo sinal. Agora, se você passa essa orientação, ele pode continuar usando o recurso, ele não vai ser prejudicado nesse sentido, mas isso tem que ser de seu conhecimento. Você precisa saber a respeito disso. E é por isso que nós estamos falando a respeito. Vamos voltar para o slide, para a próxima questão? A próxima questão é, pergunta de número 8. Qual o posicionamento do intérprete em sala de aula? Bom, essa pergunta ela é muito importante, porque muito se tem discutido a respeito disso. E nós temos orientação teórica, né, que embasa esse posicionamento. Então, o posicionamento hoje mais utilizado no Brasil é o intérprete sentar de frente para o surdo ou ele ficar do lado do professor. Então, eu vou explicar essas duas questões. Ele ficar, né, de frente, o intérprete ficar, né, à frente do surdo, ele já realiza a interpretação, vê a expressão corporal do intérprete que está transmitindo, né, o que o professor está falando, ou um outro recado, ou qualquer outro profissional que vai à sala de aula. Então, o intérprete fica de frente para o aluno, geralmente, né, sentado, em grande maioria. Mas nada impede também que ele possa ficar em pé, né? Essa é uma das questões. Agora, a outra forma é o intérprete ficar do lado de quem está falando, né? Do lado do professor, por exemplo, na sala de aula. Por quê? Porque aí o aluno surdo ele não perde, né, diante dessa situação, as expressões corporais ali do professor, porque o corpo também traz informação, né? Então, qual é a emoção que o professor está trazendo ao falar? O surdo não vai perder caso o intérprete esteja do lado. E a pergunta é, eu fico em pé do lado do professor ou eu já fico sentado na frente do aluno? Dê uma observada no slide. Tá vendo esse livro que está aparecendo? O Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa?
É um livro produzido pelo MEC. Na página 43, na última pergunta, responde. O que ela responde? Retomem aqui. Ela responde que você tem que perguntar para o seu aluno surdo. Não é você, intérprete, que decide isso, porque o processo de aprendizagem o inclui. Talvez você possa dizer, mas ele ainda não tem discernimento para. Se ele não tem discernimento para saber, né, qual seria o melhor, nós podemos propiciar isso para ele. Durante uma semana a gente fica do lado do professor e a outra semana a gente fica sentado à frente. Depois que ele, né, teve essas duas experiências, ele vai dizer o que foi melhor para ele. Aí você pergunta, né, o que foi melhor para você? Então, aí você deu o direito de escolha realmente para o surdo. Não determinou o que tem que ser feito, né? Esse diálogo é necessário, é importante. Ele consta tanto nesse livro que foi mencionado e que vocês viram, como também no referencial desse próprio slide, vocês vão observar, né? Existe um outro referencial do Instituto Federal que também explica sobre o posicionamento dos intérpretes. Vocês vão poder observar, ele está no referencial também desses slides, caso vocês queiram mais informações a respeito. Vamos voltar para os slides das perguntas? A pergunta de número 9. Que recurso é altamente relevante para meu aluno surdo? Bom, vamos entender. Professor, educador, né, palestrante, o recurso primordial para o aluno surdo é a imagem. Mas não só para o aluno surdo, né? Na verdade, para todos os alunos. Já foi comprovado isso por pesquisas. Se você utilizar imagens para, né, que o surdo possa desenvolver as suas habilidades e competências e entender o contexto, fica muito mais fácil para o surdo, para o intérprete, para todos. Até para os alunos sem deficiência. Muito mais fácil. Então, né, vale lembrar da importância da utilização da imagem. Uma outra questão, um outro recurso que você pode utilizar também é, abaixo do texto, do que está escrito ali em língua portuguesa, você colocar os sinais embaixo. Por isso que você pode combinar com o intérprete, pode não, né? Até a lei garante que isso deva acontecer. Que o plano de aula esteja antes na mão ali do intérprete, para que ele possa, às vezes, passar um sinal novo ali para o aluno surdo, para que juntos, né? É claro que a responsabilidade da aula é do professor ali que está ensinando a disciplina, não do intérprete. Mas para que juntos, trabalhando juntos, vocês possam às vezes entregar um material para ele que esteja escrito em língua portuguesa e embaixo tem os sinais. Há essa prática em diversos lugares do Brasil. E isso só pode acontecer com trabalho em equipe, com conversa. Isso tem acontecido? É uma pergunta que deve ser feita por intérpretes, professores, coordenadores, diretores, palestrantes, por todos aqueles que têm um contato, né, com o sujeito surdo. Bom, vamos voltar aqui para a pergunta 10. Quais são algumas atitudes didáticas que não irão favorecer o meu aluno surdo? Então, quando nós nos deparamos com essa pergunta, nós temos que entender que existem algumas atitudes, tal como: se meu aluno, como nós já vimos, ele está indo no fonoaudiólogo e ele quer, né, oralizar, eu não posso fazer o quê? Ficar de costas, ou às vezes falando, escrevendo na lousa e falando de costas, por exemplo, com o meu aluno. Uma outra coisa também, ditar. Ditar também, se você tem algum aluno surdo em determinada sala, não é um procedimento didático. Você não pode ditar. Certo? Porque em grande maioria não dá tempo de ser realizada a interpretação e um aluno surdo escrever. E aí alguns intérpretes acabam pegando o caderno e escrevendo, o que não é correto. Não é um processo inclusivo. Por isso há a importância de que você, professor, ou palestrante, ou educador, tenha essa ciência. Caso nós tenhamos no nosso quórum, né, alguém que tenha deficiência auditiva ou seja surdo. Essa é uma questão interessante. Então, você também quer escolher um filme. Aí você escolhe um filme que não tem ninguém interpretando em língua de sinais, ou seja, não é um intérprete, eu digo no próprio vídeo.
e não tem legenda. Aí você quer que o aluno surdo esteja incluso como? Se a sua escolha, porque a escolha ela é didática. Você sabe que tem um aluno surdo. Aí você escolhe um vídeo que não tem legenda e não tem ninguém interpretando. No mínimo, quando nós falamos de vídeo, nós precisamos, certo? No mínimo, da legenda. Isso tem que acontecer, porque se não acontecer, como que o processo está sendo inclusivo? Então essas são questões importantes e que precisam estar na mente, né, de quem está conduzindo ali o processo de aprendizagem, tá? Para não ter atitudes antipedagógicas com o nosso aluno surdo. Bom, voltando ao slide, agora, vocês vão observar que tem a pergunta. Vamos lá? Onde localizar orientação e materiais adaptados para surdos? Olha a resposta, está embaixo, ó. Ministério da Educação e Cultura. Então, retomando, eu estarei mostrando agora uma série de slides, né? Eu não vou aparecer, agora esses slides que vão aparecer sequencialmente, e eu vou explicando para vocês onde encontrar esse material. É riquíssimo. Vamos observar? Como vocês estão vendo, nós temos aí o portal.mec.gov.br, vocês vão se deparar com essa página. Essa página é a página do Ministério da Educação que vai auxiliá-los, né, a encontrar esse material. Descendo, né, vocês vão observar que do lado esquerdo está até grifado de vermelho, tem um item aí, publicações. Você vai clicar neste menu e logo na sequência você vai ser redirecionado a esta outra página que você está vendo, que está escrito Publicações do MEC. Você vai descer esta página e você vai encontrar ali um subtítulo escrito, né? Secretaria de Educação Especial, conforme você está observando aí, olha, está grifado em vermelho. Aí, pessoal, tem todo o material para surdo, para cego, deficiente físico, superdotação. Tem diversos materiais riquíssimos em diversas áreas, para matemática, para português, para informática, para música e para muitas outras coisas. Olha o próximo slide. Olha que achado. Ah, eu tenho um surdo que tem dificuldade em língua portuguesa. Olha, observem aí, eu tenho 2 livros. Ensino de Língua Portuguesa para Surdos, volume 1 e Ensino de Língua Portuguesa para Surdos, volume 2. Retomando, né? Observem aqui, agora eu quero falar com vocês, olhando para vocês. Você identificou, né? Por exemplo, você professor do 1º ao 5º ano do processo, né, de alfabetização. Olha a importância deste livro para que a partir do 6º ano em diante ele consiga se desenvolver ainda melhor, né, já passando realmente por um processo de alfabetização. Mas você sabia desse livro? Você sabia que ele está disponível no MEC, em PDF, ambos os livros? E que esses livros, além de ensinar os professores a alfabetizar os surdos, tem diversos outros textos, diversas outras técnicas para auxiliar o aluno surdo para que ele aprenda a língua portuguesa. Vale lembrar que a língua portuguesa, né, para o surdo é uma segunda língua e ela é utilizada na grafia, na escrita, como empréstimo, porque existe também a escrita em língua de sinais. Temos 2 nomenclaturas, uma nós utilizamos que é o Singer Writing ou o ELIS, né? Nós temos até um livro também, que é a escrita da língua de sinais, que ensina, né, essa grafia, que é diferente da língua portuguesa. Mas quando se escreve utilizando a língua portuguesa como empréstimo, a estrutura frasal é diferente. E os professores precisam saber disso, para não descontar ponto, para não falar de coerência e coesão, porque a língua de sinais, a estrutura é diferente, ela tem regras diferentes da língua portuguesa. Ela só utiliza na grafia o empréstimo da língua portuguesa, mas a estrutura não é a mesma. Por exemplo, em língua portuguesa nós perguntaríamos: qual é o seu nome? E em Libras nós perguntaríamos: seu nome qual? Por quê? Então isso é uma provocação. Descubram, né? Observem aí nos livros por que existe, né, essa diferença. Bom, vale lembrar que essa diferença existe também porque, segundo os linguistas, a forma que os surdos pensam é nessa estrutura frasal. Por isso que a língua é colocada dessa forma. Não é para complicar nada disso.
A estrutura de pensamento deles é dessa forma. Por isso que não tem preposição, não tem conjunção, não tem artigo. Ou seja, não tem em, que, para, dos, das, os, as. Tudo isso não existe, né, na língua de sinais. Na grafia. Não existe. Tudo bem? Retomando, vamos dar uma olhadinha aqui num próximo livro. Saberes e Práticas da Inclusão. Olha que interessante. Esse livro, para você coordenador, para você formador, ele é muito importante. Tem diversos livros dos saberes. Esse é específico do aluno surdo, esse verde. Olha só o que está escrito na parte de baixo, como vocês estão observando no slide. Desenvolvimento, competências para atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos. Olha o próximo slide, já sequencial. Olha os capítulos. Conhecendo a surdez. Olha o capítulo 2. Conhecendo os dispositivos de amplificação sonora individual, que eu já mencionei para vocês. As concepções do paradigma da surdez. Então, eu quero até retomar com vocês. Nós estamos falando do ensino regular. Então, eu falo que existe, porque aqui fala, né, a respeito do bilinguismo. Existe uma outra linha de pensamento socioantropológica que ela pensa de forma diferente de algo que eu disse para vocês. Mas como estamos falando do nosso contexto, do ensino regular, então há necessidade, certo, de tratarmos e explicarmos a respeito desses fatores, da forma como foi delimitado aqui. Se fosse socioantropológico, existem algumas orientações que seriam diferentes. Tá? Quero deixar isso bem claro. Né? Por exemplo, na visão socioantropológica, existem pessoas que nascem surdas e que ela não considera como deficiência, sim como um traço característico. Por isso que ela não usa aparelho. Mas isso você só vai aprender lendo. Olha só, isso está disponível para você. Né? Existem escolas bilíngues, onde todos os professores não utilizam intérprete, porque eles são professores da disciplina e sabem língua de sinais. Temos 6 no Brasil. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos uma escola em Campinas, né? E temos outras espalhadas pelo Brasil. Retomando, então, aqui ao nosso próximo slide, chegamos às considerações. E essas considerações, o que eu quero tratar para vocês? De tudo que nós conversamos, respeito. Nossa, mas por que você utilizou esse termo respeito? Porque respeito vem do latim respectus. E res significa outra vez, refazer ou novamente. E pronúncia em português da palavra latim, especere, significa olhar ou espetáculo, podemos assim dizer, né? Novamente, olhar, ver, né? Observar. Então, respeito, o que significa em latim? Qual é o significado? Olhar outra vez. Né? Este é o significado da palavra respeito. Então, há a necessidade que você, professor, você, palestrante, todos nós olhemos na forma como estamos conversando, querendo ter tratos, nossa relação social com o surdo, para ver se nós estamos demonstrando respeito. Respeito define tudo o que nós falamos. Como que está a minha prática? Minha prática está correta ou está incorreta? O respeito vai te dizer isso. Porque você vai olhar novamente. E para finalizar, eu peguei um fragmento de um poema, conforme vocês estão vendo no slide, chama Cartas ao Jovem Poeta. O autor é o Rick, é um autor alemão. E eu vou recitar então para vocês um trecho, um fragmento dessa carta ao jovem poeta. Porque às vezes você pode estar perguntando, mas você não respondeu determinada pergunta, eu passo por isso. Então, aqui nós discutimos algumas situações. É claro que tem diversas outras perguntas, algumas ainda que nós não temos nem orientação ainda, que está em estudo. E esse poema, ele vai responder, qual deve ser a nossa prática diante disso. Vamos lá? Não investigue agora as respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E é disto que se trata, de viver tudo. Vive agora as perguntas. Talvez
passe gradativamente em um belo dia, sem perceber, a viver as respostas. Bom, eu quero finalizar com um fragmento deste poema, mostrando para vocês também que, conforme as técnicas e especificidades, cada ser humano tem as suas, ou seja, seu aluno surdo ele tem especificidades diferentes, não existe uma receita para ensiná-lo, mas usando das técnicas pedagógicas assertivas que nós vamos tentar direcionar melhor o nosso aluno. Temos que, em alguns momentos, nós temos uma resposta, outras não, conforme o próprio fragmento da carta, mas serve para nós refletirmos a respeito disso, também do respeito que foi delimitado, para que nós possamos ter um aluno crítico, reflexivo e que consiga, então, desenvolver as suas competências. Quero dar o meu muito obrigado à equipe do Conaprim pelo convite, a você, espectador, que ficou esses minutos aqui junto comigo, e espero que tire um excelente proveito dessas informações. Até o nosso próximo encontro.